Primeiro eu queria que você falasse que mais você sente prazer em fazer. Eu sinto prazer em não fazer nada, esse é o maior prazer. Quando eu posso não fazer nada é o que eu mais gosto. Não fazer nada significa exatamente isso, não fazer absolutamente nada. Eu tenho uma capacidade, eu não sei nem se essa capacidade deve ser talvez até um grande defeito, em deitar e ficar só viajando com o meu pensamento. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Agora, num plano um pouco mais prático, assim, das coisas que você pode se mexer, o trabalho me dá grande prazer. Eu tenho como filosofia de vida trabalhar tendo prazer e tendo prazer no trabalho. E só com esse binômio aí é que eu consigo sobreviver. Eu acho que se eu ter que trabalhar em coisas que eu odeio, eu vou me sentir muito mal. Falando em trabalho, como é que você começou? Eu comecei... A minha primeira experiência foi como estagiário num jornal que não existe mais em São Paulo, chamado O Dia. E esse jornal, ele era um jornal de crimes, não sei o que. Eu fui estagiar lá como redator. E eu me recordo que eu fiz uma matéria só, que foi sobre o Baile da Saudade, do Francisco Petrônio. Já era uma coisa super já no fim, assim. E foi minha primeira experiência em jornalismo. Saiu publicado, eu tenho até hoje um texto assim brilhante, né? De 4 linhas, que eu demorei horas para fazer, assim, mas foi legal. Bom, esse foi o início, vamos dizer assim, no estágio. Meu primeiro emprego foi no Equipe, no Centro Cultural do Equipe, que eu coordenei durante muitos anos, shows, debates, conferências. Mas o primeiro emprego em mídia mesmo, assim, foi na Rádio Bandeirantes FM, que eu comecei como redator e repórter. Fala uma coisa legal de cada local que você trabalhou. Puxa. Rapidinho, não? Não, tudo bem. Tá lá. No Centro Cultural Equipe foram os shows. Na Bandeirantes FM foram as reportagens. No programa 90 Minutos da TV Bandeirantes foi uma matéria que eu fiz com os Hare Krishnas, que eu entrei ligando a câmera em TV, isso, e entrando. No programa Matéria-Prima em rádio foram os programas ao vivo, em auditório, que eu tinha. No programa Orientação, que eu fazia na TV Cultura, que eu apresentava e também produzia, eram algumas reportagens em que eu misturava o repórter, que estava gravado, comigo, ao vivo no estúdio. Então o repórter jogava uma maçã da reportagem e eu no estúdio pegava essa maçã. Ou ele jogava uma bola e eu pegava uma bola. Ou ela, era uma repórter, ligava para mim e eu atendia ao vivo. E a gente fazia uma coisa de edição, assim, bem legal, ao vivo com editado. No programa Boca Livre, que eu cheguei a apresentar e produzir, foi a ideia que eu bolei junto com outras pessoas de produção. Eu dei aula na FAP, do curso de rádio e TV, e de lá eu tenho recordações muito legais. Uma coisa seria difícil destacar, tive muitas pessoas que inclusive vieram trabalhar comigo. Depois eu dirigi a Rádio Cultura AM. Uma coisa legal que eu fiz lá foi um especialzão que demorou o dia inteiro sobre o negro no Brasil. Foi uma programação toda voltada para o negro, 24 horas, direto, com depoimento de Gil, Zezé Mota, enfim, filósofos, pensadores e tal. No programa, eu trabalhei na Folha de São Paulo, uma matéria legal que eu fiz, foi primeira página da Folha, foi em esporte, foi um suborno que eu descobri em Limeira. Tá ficando grande. No TV Mix 4, eu tive muitas coisas legais, mas o programa de aniversário foi um programa legal, foi Erundina, Mulheres Negras, foram 3 horas de programa. No Matéria-Prima, foram muitas coisas bacanas, mas o show de 1 ano do programa foi demais. O que mais que eu fiz? O Programa Livre está sendo. O que tem uma coisa legal do Programa Livre é a Márcia Pi. Serginho, queria que você falasse agora um trauma de infância. Trauma?
Trauma de infância, alguma coisa que aconteceu na tua infância. Ó, uma vez eu botei fogo num móvel lá. A partir daí eu tive um trauma e nunca mais botei fogo em nada. Quantos anos você tinha? Nem lembro, minha mãe fala essa história, eu nem me recordo, assim. Não me lembro de um trauma de infância. Eu não como fígado, eu odeio fígado. Talvez seja um trauma de infância que, se um hipnotizador me fizer a regressão, eu vou lembrar porque eu odeio fígado. E um medo? Medo? Eu tenho medo da morte dos outros, dos amigos, parentes, das pessoas que eu gosto, eu tenho medo que elas morram. Um hobby, um esporte, uma mania? Olha, um hobby é ver vídeo e cinema. Eu adoro. E ver o Corinthians. Eu adoro. Um esporte correr. Eu corro. E uma mania? Não me lembro de uma mania. Uma mania... Eu tenho mania... Pode ser uma anti-mania. Não. Mania... Eu não gosto de dormir com a porta dos armários abertas, assim. Que muita gente deve ter isso. Qual é a música que você mais gosta? É difícil ter uma música, assim, porque eu tinha um programa na Rádio Cultura, tem ainda, né? Quando era diretor tinha também, chamava As Músicas que Fizeram Sua Cabeça. Você tinha que escolher 10 músicas que fizeram sua cabeça. E eu, uma vez, fui convidado, depois no Matéria Prima, a fazer esse programa. É dificílimo você escolher 10 músicas na tua vida. Porque você começa a lembrar de uma garota, tem uma música. Você começa a lembrar de um momento profissional, tem uma música. Você começa a lembrar, enfim. Eu lembro, vou te falar assim, quando eu era muito criança, bem criança, meu avô, ele ouvia ópera na casa dele direto. E ele tinha uma ópera que era o Rigoletto. E eu viajava muito, porque eu ouvia aquilo no escuro, ele cantava lá em cima, sozinho, e eu ficava viajando, criando personagens ao som daquela música. Então eu vou destacar a ópera Rigoletto. Falando, você falou agora que uma música lembra uma namorada, uma mulher. Como é que é você com as mulheres? Com as mulheres? Eu sou super calmo, assim, é muito difícil comigo acontecer uma coisa forte. Eu acho que eu sou meio exigente, assim, e tranquilo. O último livro que leu e o livro que mais gostou? Olha, o último livro que eu li, eu ainda não terminei de ler. Estou lendo há tanto tempo. Chama Cidade das Redes, do Otto Friedrich. É um livro sobre a história de Hollywood nos anos 40. Cada capítulo representa um ano. Começa em 39, daí mostra como foi feito O Vento Levou. E é um barato, porque cada filme... E essa década é tão legal, porque tem aqueles... Bette Davis, Humphrey Bogart, John Ford, John Huston. E muitos... Como foi uma época de guerra, os gênios do mundo foram para Hollywood. Então eu não sabia que o Brecht escreveu para cinema. Enfim, um monte de caras legais. Eu estou lendo esse livro. O livro que eu mais gostei... Caramba, é difícil também, porque na infância tem um... Na infância eu lembro que eu me impressionava muito com esses contos normais, 20 Mil Léguas Submarinas. Na adolescência eu já comecei a ler livros teóricos, Marx, Engels, eu teorizei muito. Depois eu comecei a ler sobre cinema, que eu gosto ainda muito, mas eu lia muito, assim, parti para romance, cheguei a um tempo que gostava de romance policial. Então acho que é muito difícil destacar um livro. Falou que o maior medo é que alguma pessoa, algum amigo morra. Amigo, parente, pessoas que eu gosto. Ou, por exemplo, um amigo, um parente ou alguma pessoa famosa. Se você tivesse o dom de ressuscitar, quem você ressuscitaria? Nossa, não vou falar porque é tanta gente. Não, alguma pessoa. Não, eu entendo o que você está falando. Bom, eu não vou falar então das pessoas que eu conheço, porque das pessoas que você conhece, acho que muita gente você gostaria que tivesse com você. Uma pessoa famosa, seria legal que o John Lennon estivesse vivo, seria legal que o Che Guevara estivesse vivo, para saber o que ele pensa hoje, depois de todas essas transformações, que o Gandhi estivesse vivo, que... tem tanta gente que puxou o carro e que seria legal estar aqui, né? Acho que tá bom já essas 3 pessoas só para dar um toque, assim. Logo a pergunta seguinte, uma coisa Lá que vem a pia. tem até a ver com isso, pelo menos em relação às suas respostas. Tá. Se tá
um exemplo de sociedade que você considera mais ou menos o mais ideal? Olha, eu nunca havia viajado para fora até essas férias que eu fui para a Europa. Daí eu conheci Paris, Londres e Amsterdã. E é incrível, você chega numa cidade como Paris, em que os prédios não têm mais que 5 andares, que as ruas estão totalmente limpas, que não tem violência, onde você entra para comer é tudo saudável e bom, todo o povo está alimentado, não é todo, tem problemas sociais também com imigrantes e tal. Onde você tem um sistema democrático legal, onde você tem uma economia estável, onde você tem um lugar que você vai andando, daí tem um rio lá, como Sena, que é um rio enorme, limpo, as pessoas estão passeando pelo rio, estão tomando sol do lado do rio. Onde você anda e tem os monumentos históricos, você olha para um lado, tá a Torre Eiffel, tem o Arco do Triunfo, tem as coisas do Napoleão, tem o Museu do Louvre, ao mesmo tempo tem as coisas mais modernas. Eles são tão sofisticados que tem até os limpadores gari, lá não tem gari, lá tem uma maquininha que o cara está sentado e é um super aspirador que vai aspirando o lixo, ele vai andando. E tem um aspirador de lixo só de cocô de cachorro. Bom, também acho que é muita sofisticação. Agora, Paris é legal porque não é essa coisa nórdica, por exemplo, Suécia, que eu não conheço, né? Mas você sabe que é um lugar que todo mundo está bem, mas todo mundo está meio infeliz. Eu acho que todo mundo fala, eu não gostaria de sair do Brasil, eu também não vou sair do Brasil, mas é possível viver de uma maneira legal no mundo. A sociedade francesa é um exemplo disso. Um lugar ideal para lua de mel? Para lua de mel? Olha, lua de mel, você pode passar em qualquer lugar. Depende com quem que você está. E sonho? Sonho? Isso é um negócio que eu não tenho. Eu não tenho sonhos. Nunca tive projetos assim. Profissionalmente, tudo aconteceu comigo, eu nunca pensei assim, um dia eu quero estar no SBT. Um dia eu quero... Isso eu nunca pensei. Eu sempre pensei que as coisas comigo acontecem de uma maneira sequencial. Eu estou fazendo uma coisa, me esforço muito para aquilo seja... Então meu sonho hoje é fazer o que eu estou fazendo hoje bem feito. Esse é o sonho. Eu não tenho projetos, nem projeções, não tenho compromisso com o tempo. Eu não falo, daqui 10 anos eu vou ter tanto tempo de idade, então eu já preciso estar com isso. Eu não faço isso. Deixa rolar. Satisfação pessoal já tem? Satisfação pessoal? Perguntou mais ou menos o que é que eu gosto de fazer, né? Um programa favorito? Programa? De TV? De TV também. Um programa de TV é um programa legal. Um programa de TV é o Jô Soares. Programa livre. É bacana. Não sei se é de TV. Como assim? Um programa. Fazer uma coisa? Um programa legal. Programa. O legal é ver bons filmes. Eu gosto bastante no cinema. Qual é o filme favorito? O filme favorito chama Sunset Boulevard. É que eu não estou lembrando o nome em português. É um filme sobre cinema, com William Holden, uma atriz que já está super velha no filme. Caramba, não estou lembrando nem o nome da atriz, mas é o meu filme preferido. É esse filme. É um filme sobre cinema. Ela está já velha, decadente, ele é um roteirista, vai lá, se aproveita dela. Ela fica vendo em casa os filmes dela, quando ela era do cinema mudo, e passa os filmes dela, atriz mesmo, porque ela já está velha no filme. Então vai mostrando os filmes dela, quando ela era atriz, no cinema mudo, e você vai vendo algumas cenas. A Gloria Swanson, e ela era uma atriz do cinema mudo fantástica, linda, e ela já está bem velha. E o cara se aproveita, transa com ela, e pega a grana dela para fazer um filme e tal. E aparecem atores do cinema mudo. O mordomo dela era um antigo diretor de cinema, o Joseph von Sternberg. É muito legal esse filme. Serginho, você acredita em signos? Signos?
Sabe que coincidência? Ontem eu li meu mapa astral, que foi feito em 88, que eu não havia lido. E é muito interessante, porque ele tem muito a ver. Mas eu não acredito em horóscopo, eu acredito no mapa astral. Ou seja, eu acho que os astros, eles podem dar uma conjugação da sua personalidade, mas eles não determinam o que vai acontecer com você. Isso é com você mesmo. Alguma crença tua, fé, religião, o que você acha? Bom, eu sou... Minha família é judia. Eu não sou praticante nem ortodoxo, assim. Em relação a Deus, eu desconfio que ele exista. Tenho uma grande desconfiança da existência dele. Acabou? Acabou. Acabou. Primeira coisa que você faz quando... Deixa eu mudar só uma. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Xixi. Vou direto fazer xixi. Ídolo. E aproveitando a onda das perguntas do pessoal do programa Livre. Olha, o ídolo pra mim, ele deve ser, pra mim, você pode ter ídolo em qualquer área, né? Futebol, rock, literatura. Mas pra mim, ídolo deve ser aquele cara que passa a vida dele extrapolando ele, ou seja, extrapolando a sua própria existência, pensando nos outros. Eu acho que personalidades como Nelson Mandela, o cara que fica preso tanto tempo, sai da prisão, continua a se dedicar àquilo que ele acredita. Esse tipo de gente, para mim, essas são as pessoas que merecem ser classificadas como ídolo. Porque eu poderia falar o Mick Jagger, poderia falar, entendeu? Mas esses são pessoas que eu admiro. Ídolos são esse tipo de gente. Característica tua. Característica? Uma característica boa eu acho que é a paciência. Uma característica ruim é a instabilidade de humor, assim. E você gosta de comer? O que não gosta de comer? Eu odeio fígado. Gosto de peixes para comer. Gosta de comer? Peixes. Fritura não engulo de jeito nenhum. Café eu não tomo. Bebida não. Cigarro não. Não bebo, não fumo. Por que você não come nenhuma dessas comidas? Fritas? Uma crença? Não. Fritura, se eu comer uma fritura hoje em dia, eu vou ficar com gosto do óleo 24 horas. Não consigo pôr uma batata frita na boca, assim, eu não consigo mais sentir o prazer e o gosto. Não me faz bem, não gosto. Eu não bebo gelado também de jeito nenhum, porque me faz mal. Eu fico tossindo rapidamente. Tá? Beber porque não me dá prazer. Antes eu bebia, gostava de beber socialmente, enchia a cara, ficava meio de pileque e tal. Não que eu era alcoólatra. Socialmente. Mas daí eu vi que não dava barato, não curtia. E larguei, mas larguei radical. Se me falar, esse bombom de chocolate tem licor, daí eu não tomo, não como. Era uma das últimas. Fala assim, as diferenças, ou que foi somando do TV Mix 4, do matéria e do programa. Bom, o TV Mix 4 era um programa totalmente centrado na minha pessoa. Eu entrevistava ali as notícias, Para o Matéria-Prima, a diferença foi que o público passou a ser tão importante quanto eu, até mais importante, como entrevistado, entrevistador. Eu trouxe do TV Mix alguns elementos de croma, alguns elementos da câmera na mão, o telefone, essas coisas eu trouxe do TV Mix. O GC veio também do TV Mix, que na verdade foi uma criação do TV Mix da manhã. Absorvi isso. Para o programa Livre, a gente trouxe praticamente a mesma ideia. Só que aqui as coisas vão se transformando também. O cenário é maior, é outra emissora, é outro comportamento, são outras pessoas. Eu trouxe da produção, é uma produção praticamente nova. Apesar de ter gente que já trabalhava comigo lá, como a Márcia Pi, ela era estagiária e hoje é produtora. Isso muda. Não é que só trouxe a pessoa, ela não tá, a equipe. Então eu acho que uma equipe nova muda o programa também. Ela vem com novas ideias e tal. É isso. Legal?
Tá bom. Obrigada, Sé, valeu.